Bom dia, irmãos. Graça, paz e misericórdia. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé para estarmos louvando ao Senhor, dizendo a Ele que nós queremos estar cada dia mais perto dEle, para que possamos estar nesta manhã louvando, adorando, glorificando o Seu nome por todas as bênçãos que nós temos recebido dEle. Amém? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, eu me uno a ti. Sem te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, faze descanso a mim, teus braços dão. Sem te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sem te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém, irmãos? Que esse seja o desejo do nosso coração, o meu, o seu. Porque o desejo de Deus é que nós estejamos mais perto dEle. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Vamos buscar, vamos nos achegar a Deus agora em oração, amém? Curve sua cabeça, clame ao Senhor no seu coração. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o momento de aquietarmos o nosso coração e colocarmos toda a nossa ansiedade e preocupação diante do Senhor e dizer: Deus, faz de mim um adorador que te adore em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos na tua casa, esta casa que é chamada casa de oração para todos os povos. Obrigado porque podemos nos reunir aqui, Senhor, ó Deus, para oferecer a Ti a adoração, o louvor que é devido somente ao Teu nome, Senhor. E no nome do Senhor Jesus também clamamos o perdão dos nossos pecados. Lava-nos no Teu precioso sangue, purifica a nossa mente, o nosso coração, purifica todo o nosso ser e faz de cada um de nós adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Dai-nos fome e sede da Tua presença, que possamos achegar-nos a Ti com coração sincero, que possamos Te buscar, como a Tua palavra diz, a tempo de Te poder achar, e até nos transbordar de muitas águas, estas a nós não se chegarão. Deus, muito obrigado pelo livramento, obrigado pela proteção, pela provisão, ó Deus, como a Tua palavra diz, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Recebe a nossa vida, Pai,
em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Usa as nossas vidas para a glória do teu santo nome. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, diga: que bom que você está aqui. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. É um privilégio podermos estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você que está nos assistindo aí na sua casa ou pela internet, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você é o nosso convidado para estar conosco, ao vivo e a cores, adorando ao Senhor. E o próximo cântico diz: sossegai. Alguém está passando por tempestade, ventos fortes. Deus, numa só palavra, aquieta o mar e a tempestade. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai.
Podeis assentar. Olá, seja bem-vindo! Está no ar o informativo da Primeira Batista. Na quinta passada aconteceu mais um culto de consagração de crianças a Deus. Veja como foi. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração. Os batismos acontecerão no próximo fim de semana. Não fique de fora! Se você frequenta a nossa igreja regularmente e ainda não é membro, mas deseja ser, por favor, fale com a nossa equipe de integração ali no hall, deixando apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós! Vem aí a macarronada solidária do projeto Nova Criatura. Com apenas R$15, você poderá saborear diversos tipos de macarronada e apoiar o projeto Nova Criatura. O almoço acontecerá no dia 14 de dezembro, às 11 horas, nas quadras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os convites podem ser adquiridos com o pastor Djalma e toda a equipe de missões. Pois é, 15 anos não são 15 dias. As crianças crescem, os adolescentes prestam vestibular, os jovens se formam e os casais têm filhos. Neste ano, celebramos os 15 anos do Centro de Ensino Musical e você é o nosso convidado especial para o 15º Recital de Alunos. Através da arte, expressa por sons e ritmos, alunos e professores poderão celebrar e agradecer a Deus por todas as bênçãos e conquistas. Lembramos que o recital tem forte ênfase evangelística e a entrada é franca. Então ore, agende e não perca a oportunidade de trazer parentes e amigos. Anota aí, Recital do 100, dia 12 de dezembro, aqui no templo, às 7h30 da noite. Esperamos vocês! O Mini precisa de sua ajuda durante os cultos para várias atividades com as crianças. E para te dar as ferramentas corretas, dia 4 e 5 de dezembro, teremos a capacitação do Mini aqui na igreja. Entre no nosso site, baixe a ficha de inscrição e envie para o e-mail infantil@primeirabatista.org.br. Vamos separar um tempo para compartilhar Cristo com nossas crianças. Elas não são discípulos em espera, mas sim discípulos em treinamento. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de novembro. Sua participação é muito importante. Está chegando o mês de dezembro, com cores, luzes, músicas e eventos. Então confira nossa agenda de fim de ano no mês de dezembro. Dia 6, celebração das células. Dia 12, recital do Centro de Ensino Musical. Dia 19, Natal do Mini. Dia 20, Natal Black. Dia 25, cultos de Natal. E dia 31, culto de passagem de ano. Anote tudo, se prepare junto com sua família e não perca nenhum evento. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444.
Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Um bom dia para vocês. Hoje eu acordei super cedo, lá em casa, graças a Deus. Eu gosto muito de dormir com a janela aberta, né? Janela de vidro, né? E acordei 5 da manhã e louvei a Deus por essa cidade. Gente, todo domingo de manhã eu falo isso, né? Mas é muito bom, eu gosto muito de morar aqui. E é muito bom estar aqui com vocês. Agradeci a Deus também por essa igreja que Ele tem dirigido e tem nos protegido, todos nós. Todos nós somos ovelhas do rebanho do nosso pastor Jesus, né? E nós estamos muito felizes de estarmos juntos aqui. Inclusive de compartilhar as coisas que a gente está aprendendo lá no Mini. E hoje nós estaremos falando sobre Naum, que é um outro profeta. Então não é não, é Naum. Nome parece não, né? Mas é Naum. Nome diferente, né? E aí, Naum profetiza que a Síria vai cair. Vocês lembram que a gente falou de Jonas, né? Que Jonas deveria ir para Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um povo muito, muito mal. E aí Jonas vai lá, a contragosto, fala que eles precisam se arrepender, porque Deus vai, aliás, Deus, ele fala do juízo de Deus, né? Fala assim, ó, vocês serão destruídos em 40 dias. Aí eles falam assim, não, vamos nos arrepender, vamos falar que Deus está certo e que nós estamos errados. Eles se arrependeram e Deus não os destruiu. Mas aquele rei morreu e subiu um outro rei muito mau. E esse rei muito mau entrou em Jerusalém. Vocês lembram que o reino de Israel havia sido dividido. Ficou o reino do norte, Israel, com capital Jerusalém, e o reino do sul. E os assírios entraram e destruíram Jerusalém. Mas depois de um tempo, veio os medos junto com o povo da Babilônia e destruiu definitivamente Nínive e o povo assírio. Então, a lição de hoje mostra que Deus é um Deus zeloso e que Ele ama, mas a paciência dele tem fim e Ele vai julgar aqueles que não o obedecem. Ele dá tempo. Então, cada dia de vida é uma possibilidade que Deus nos dá de nós melhorarmos, de nos arrependermos dos nossos pecados. Então, eu acho muito gostoso. As pessoas que não são cristãs não sabem como é bom a gente ser cristão. Porque todos os dias, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a oportunidade de melhorar, porque a Bíblia nos chama a atenção para a gente mudar, para a gente se arrepender dos pecados. E nos domingos nós nos juntamos aqui e é uma nova oportunidade de reflexão, de autorreflexão, para a gente poder pensar sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida em relação a Deus, em relação à nossa família, ao marido, à mulher, ao nosso trabalho, à nossa missão, não é? Então, Deus é um Deus zeloso. Ele vai nos proteger, mas Ele também vai julgar. Ele não falha, Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele, então, no final, Ele resgata o povo de Israel daquele domínio assírio. Vamos ficar em pé? E nós vamos ler o versículo de hoje, que diz o seguinte, vamos lá todos juntos? O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Naum 1:3. Aquela nação, Nínive, que foi alvo da misericórdia de Deus, também foi alvo da justiça, e aquele povo foi exterminado. Ele não existe mais. Vários povos na história do Velho Testamento são exterminados, porque Deus teve misericórdia até que a justiça dele triunfou. Vamos orar? Pai querido, quero louvar o teu nome pela tua palavra. A tua palavra revela quem o Senhor é, qual é o teu caráter. E nós, como teus filhos, te conhecemos, sabemos que o Senhor tem um coração
que é maleável, que não resiste a um coração arrependido de um filho teu. Mas o Senhor julga também com justiça aqueles que são impenitentes, aqueles que não te obedecem, aqueles que resistem e que praticam a maldade. Por isso nós cremos que no dia de hoje o Senhor é o mesmo e o Senhor julgará aqueles que são, que ocupam ou que assumem uma postura de pecado constante, de prática do pecado. Nós cremos na tua justiça, cremos na tua misericórdia. Ó Pai, nós te conhecemos porque somos teus filhos e nós queremos proclamar, ó Deus, para as outras pessoas, quem é o Senhor. Um Deus amoroso e um Deus zeloso de santidade, de justiça. Agradecemos, ó Pai, porque somos alvo deste amor do Senhor. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste dia e que a tua palavra lá em cima, sendo ensinada pelos nossos facilitadores, seja feita na ação do teu Espírito Santo, porque nós queremos crianças que temam ao Senhor, que respeitem as tuas leis, para que sejam mais alvo da tua misericórdia do que da tua justiça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que nós vamos... Pode colocar a música enquanto as crianças e os pré-adolescentes vêm? Quero lembrar então da nossa capacitação. Nós precisamos de pessoas. Vocês vêm aqui, mas nem todos os dias nós temos esse pessoal. Terça e quarta-feira. Se você quer assistir os cultos do domingo, não quer trabalhar lá em cima, então trabalhe na terça e na quarta. Nós precisamos. Terça e quarta precisa muito mesmo. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Que bom, né, irmãos? A gente ter essa perspectiva. Estava orando principalmente por aqueles professores, facilitadores, o pessoal do apoio, porque eles precisam ter. Às vezes a gente diz, não, eles vão ali cuidar das crianças. A gente pensa, criança é... Não, amados. Eu sempre oro, peço muita unção de Deus, unção do Espírito Santo sobre eles, porque é um trabalho muito importante. Uma semente está sendo plantada que já está frutificando agora. Eles não são, como vimos no vídeo, discípulos do futuro, eles são discípulos em treinamento. E por falar em capacitação, vamos assistir um vídeo de desafio para a nossa igreja também. Excelência na formação teológica. Assim é o Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, preparado para oferecer uma nova dinâmica de serviço às igrejas batistas do estado. O curso de formação ministerial, com ênfase em células, PGs e discipulado, atende a uma decisão da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, no sentido de fomentar conteúdos e treinamentos sobre os modelos celulares. Com olhos voltados para as questões contemporâneas que cercam as igrejas, o curso de formação ministerial tem um corpo docente com coração na obra do Senhor. Eu quero convidar você para conhecer o nosso curso de formação ministerial com ênfase em célula, pequeno grupo e discipulado. Uma ferramenta tremenda, maravilhosa para envolver a igreja, capacitar a igreja e alcançar a missão de ir e fazer discípulos em todas as nações. A célula é um lugar gostoso, um ninho de amor e está mudando a vida de pessoas, de famílias, de igrejas e de denominações. Não fique por fora, venha, faça conosco este curso que vai mudar a sua vida e a vida da sua igreja no poder de Deus. É isso. Está aí o próprio convite do nosso pastor no vídeo, faça isso. Graças a Deus, a nossa denominação foi uma denominação que sempre trabalhou muito bem para que os seus obreiros, para que os seus pastores e líderes fossem muito bem capacitados. Graças a Deus por isso. Nós vamos agora trazer
os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você que ama a Deus vai fazer isso, eu tenho certeza, com muito amor e dedicação. Porque Deus nos tem dado tudo o que nós temos. E não é apenas aquele fato de que, está na lei, eu tenho que dar 10%. Lei gera legalismo, muitas vezes a lei é boa. Mas se nós levarmos apenas para cumprir, sem alegria no coração, sem saber nem o porquê, nós acabamos por cometer um legalismo. Nós precisamos, de verdade, amados irmãos, estarmos inteirados da obra de Deus. E quem sabe que Ele é um Deus de amor, que dá tudo que nós temos, e que então nós também vamos dar a Ele tudo o que somos e o que temos, essa é a melhor resposta para os dízimos e as ofertas. Não é ficar procurando onde é que está na lei, o que fala, o que não fala, mas é todas as pessoas que trabalham e que creem em algo, que têm um simples ideal, às vezes que vai ficar aqui na terra mesmo, elas se empenham completamente e até dão dos seus bens e do seu dinheiro também, porque nós que conhecemos um amor maior e sabemos o quanto este evangelho precisa ser pregado, o quanto esse evangelho precisa ser distribuído entre as pessoas, nós vamos dizer assim, não vamos, tem que contribuir, tem que ofertar, está aí o desafio missionário, está aí o desafio do amor de verdade, tantos desafios para nós, tanto aqui, sermos realmente pessoas que se importam com a nossa sociedade, não somente aqui, mas no mundo inteiro. Então, traga o seu dízimo, traga a sua oferta missionária de fé, traga suas ofertas com muito amor, dizendo, Deus, eu trago, sei que é pouco, mas multiplica ao Senhor, que você venha com o coração assim, enquanto cantamos, vamos trazendo nossos dízimos e nossas ofertas. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração.
A igreja pode assentar, querido. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 30 que Deus tinha um plano de libertar o seu povo do cativeiro do Egito. E no capítulo 31, versículo 3, ele diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Então, glória ao nosso Deus. Esse é o Deus que tem um propósito, tem um plano na minha, na sua vida. E Ele promete e cumpre, conforme acabamos de cantar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Medite nessa música. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Pode cantar junto. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Com amor eterno, com amor eterno eu te amei, com poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és meu. Jesus diz: tu és meu. Glória a Deus. Graças a Deus.
Bom dia, meus amados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui, né? A gente poder estar aqui louvando a Deus, com os nossos cânticos, nossa oração, agora há pouco com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Como eu disse, quem faz isso faz por amor e que faz com a motivação correta. Nós precisamos estar sempre atentos para aquilo que o Senhor está falando conosco em todo o tempo. Sabe por quê, meus amados irmãos e irmãs? Nossa vida, ela tem um propósito. Nós não nascemos por acaso. Nós não somos daqueles que creem no acaso de um universo criado sem um Criador. Que aí vai voltando aquelas perguntas, não, tudo nasceu de uma explosão, quem provocou a explosão? Mas tinha uma energia, quem fez essa energia? Aí vai aquela coisa toda, aquela conversa. E Deus nos tem dado a plena convicção da sua existência. Porque antes da gente pensar em qualquer coisa, a gente tem que pensar em alguém, não em alguma coisa, em alguma ação. Porque quem faz ação é alguém, não é alguma coisa simplesmente. Então, esses dias, para ser mais exatamente ontem, a gente estava orando no final da noite, aí eu dormi. Quando eu acordei, logo Deus me acordou com uma palavra. Me vinha à mente, eu pensei, bom, isso é só coisa da minha mente, né? Deixa eu passar para frente, o dia começou. Mas Deus me fez ficar ali pensando um pouquinho, refletindo. E Deus insistia com essa mensagem no meu pensamento. Lá no meu pensamento eu tentava pensar em outras coisas, mas Deus sempre estava dizendo para mim, antes de tudo existiu alguém. E Ele começou a me falar a respeito dele mesmo. Que as pessoas vivem, existem, tudo que foi criado por causa dele. E nós estamos aqui por causa dele. E nós temos valores por causa dele. Nós não criamos valores a partir do nada, amados irmãos. Até com relação a muitas coisas que a gente vê discutindo hoje, como leis. As pessoas dizem, não, mas o certo e o errado. De onde vem o certo e o errado? De onde vem essa nossa capacidade de julgar entre o que é moral ou imoral, o que é bonito ou feio, né? Claro que isso tem que ser guardadas as proporções, do gosto de cada um, da personalidade de cada um, do jeito que cada um foi criado, mas nós vemos coisas que estão no universo que declaram a glória de Deus. E dentro de nós também, tanto no mundo macro como no mundo micro, nós vemos tantas coisas de Deus falando conosco. Mas o propósito final de Deus falar comigo aquilo, era também dizer assim para mim, você primeiramente deve me ter em primeiro lugar na sua vida. Em segundo, e que me lembra muito como Jesus resumiu os mandamentos, é que eu estou aqui para servir o meu irmão. Eu estou aqui para amar a Deus acima de tudo e de todos, e estou aqui para amar o meu irmão assim como amo a mim mesmo. Eu estou aqui para amar o meu irmão assim como Cristo me amou. Cristo se entregou por mim, totalmente, completamente, e assim eu devo amar o meu irmão. E aquilo então, continuava falando muito forte ao meu coração, e eu me lembrei daquela frase, as pessoas precisam de Deus, e as pessoas precisam de pessoas. E o maior valor, Deus estava falando comigo muito naquela manhã, que o nosso maior valor deve ser o amor. Porque todas as coisas só têm valor a partir do amor. Sem amor, nada tem valor de verdade. Inclusive as demais virtudes, que por mais bonitas que sejam, honradas, elas perdem o valor se a primeira virtude, ou a motivação para as demais virtudes, não for o amor. E o amor a gente encontra em Deus e nas pessoas. E passado isso, eu já preguei essa palavra aqui nos cultos noturnos e no culto de sábado. Talvez você já tenha ouvido, se você já ouviu, peço sua paciência em nome de Jesus.
para que você guarde isso no seu coração. Quando Deus me falou tudo isso, Deus também estava querendo me mostrar que Ele tem uma ordem para todas as coisas. Nós não vivemos aqui para chegarmos à conclusão, eu acho que tal coisa assim é melhor. O que você acha? Tem coisas, é claro, que tem que ser na democracia, né? Nosso país é um país democrático, tem que ser resolvido assim. Mas o que Deus estava me falando é a respeito dos valores da vida. Nós precisamos ter intimidade com Deus para saber o que Deus, acima de tudo e de todos, o que Deus quer que nós façamos. Logo depois que eu fechei, que eu estava lá orando com Deus, eu fui ler Atos, a partir do capítulo 4. Depois eu li o livro todo, mas Atos capítulo 4, começa ali uma não pequena confusão entre os discípulos de Jesus e as autoridades. E até que chega um ponto em que as autoridades dizem para Pedro e seus liderados, olha, parem, principalmente por conta de que os saduceus estavam ficando muito bravos com a questão que eles estavam pregando a ressurreição em Cristo Jesus, e os saduceus não criam na ressurreição, e eles se juntaram, como sempre estavam, junto aos escribas e fariseus, apesar de eles serem, os escribas e fariseus serem mais próximos e os saduceus serem de outra seita dentro do judaísmo, ou facção, sei lá como é que eu chamo aquilo, mas eles se juntaram, e se juntaram às autoridades, e diziam, olha, esses aqui estão pregando que há um outro rei além de César, que é esse tal de Jesus, está dizendo que é rei, está contra César e contra a lei de Roma, só César é rei. E aí então, quando eles chegavam diante dos romanos, os romanos, nós entendemos, você não tem problema não. Mas os deuses insistiam, não, tem que cumprir a lei. E aí eles foram chamados e disseram, olha, parem de pregar nesse nome, e na autoridade desse nome, porque eles estavam fazendo uma revolução. Eles estavam fazendo uma revolução naquele meio. E aí então, Pedro dá uma resposta objetiva e clara. Olha, vocês querem que a gente obedeça aos homens, ou vocês querem que nós obedeçamos a Deus? Para a pessoa falar isso, ela tem que ter convicção do que Deus mandou eu fazer, não é? Com risco de ser preso, açoitado e até morto. Ele dizia assim, eu não posso parar de falar isso, porque eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens. Que você vai pagar caro por isso, não tem problema, vou obedecer a Deus. E depois de Deus ter me falado tudo aquilo no pensamento, eu vi que ali era uma confirmação, que primeiramente nós precisamos, a despeito de tudo e de todos, de qualquer coisa que nós leiamos, a nossa convicção do que fazemos ou não fazemos, tem de estar no nosso relacionamento com Deus e com sua palavra. Depois nós vamos ver outras coisas, mas tem de estar primeiramente ligado a Deus e a sua palavra. Quando eu continuei lendo, esta mensagem, então, foi sendo confirmada ao meu coração. E Deus está dizendo a todos, por isso, o desafio é pregar a toda a igreja, que nós somos agentes de transformação. Diga assim comigo, eu sou agente de transformação. Eu e você somos agentes de transformação. Diga assim, nós somos agentes de transformação. Amém? Gente, agentes de transformação mudam as ordens das coisas. Ou seja, você diz assim, pastor, quer dizer que nós vamos causar desordem? Depende de qual é a ordem que está estabelecida. Jesus disse assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Você já notou que tanto o sal quanto a luz mudam as coisas? Por exemplo, se você tem uma comida, antes de pôr o sal, ela tem um gosto. Depois que você põe o sal, ela tem outro gosto. Quantos aqui conseguem comer comida sem sal? Alguém que consegue? Tem gente que consegue. Sim. Algumas pessoas. Levanta a mão de novo, deixa eu ver. Sim, olha, tem bastante gente. Por que você faz? Quantos aqui fazem isso porque gostam de comer comida sem sal? Levanta a mão. Seja sincero. Sim. Ainda tem algumas pessoas, 4 pessoas. Vocês aprenderam a gostar de comida sem sal naturalmente ou porque tiveram um problema e por causa disso tiveram que tirar o sal da comida? Levanta a mão. Assim. Então, às vezes a gente não sabe o que é gostoso, né, gente? Aí experimenta, fala, bom, sal não faz falta, né? Pode ser, com certeza. Mas todos vocês percebem que uma comida sem sal é diferente de uma comida com sal? Não é verdade? Sal muda o gosto das coisas. Se você entrar num lugar que está totalmente nas trevas e acender a luz, muda tudo, não muda? Você está no escuro lá, você já experimentou quando você entra num lugar e está bem claro e de repente apaga a luz, que nem num quarto só a luz está, aí alguém apaga a luz e fala, acende a luz aí, não é? Eu notei também que às vezes a gente diz, não, essa luz já é o suficiente. Eu notei que a luz, quanto mais luz, melhor. Sabe por quê? Depois que você passa dos 50, principalmente, você aprende que a luz faz diferença, não é? Quer ver, ó? Eu estava lendo algo esses dias e eu não conseguia ler. Aí, esses dias não, faz algum tempo. E aí eu tenho óculos. O óculos não estava perto e eu não achava os óculos. Aí então eu fui até próximo da janela e tinha sol. E eu olhei aquilo e falei, agora eu estou enxergando. E li. Isso demonstrou que onde eu estava tinha luz, mas não era o suficiente, por causa da minha deficiência, dos anos se passaram, né? E a gente tudo vai ficando menos, né? Só a experiência que vai ficando mais, né, gente? Vai ficando mais. Mas eu percebi quanto mais luz, melhor. Pegue isso para você. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é um agente de transformação. Diga assim, eu sou um agente de transformação. Amém, glória a Deus. Tem alguns ingredientes que não podem faltar num agente de transformação, né? Características dentro de um agente de transformação. Algo que é do próprio agente de transformação. Primeiro, é a inconformação. Diga, inconformação. Olha só. Há coisas que acontecem na sua vida que você é levado a crer que tudo é assim mesmo. Não é? Não tem jeito, é assim mesmo. E você acaba se conformando com aquilo. Por exemplo, às vezes a gente começa a agir do mundo, como o mundo, sem sermos do mundo. Paulo diz assim, e não sede conformados com este mundo. Ou seja, não tomem a forma do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por exemplo, a gente vai acostumando com algumas coisas que a gente não era acostumado antes. Hoje as pessoas, na maioria, aceitam coisas que antes eram inaceitáveis, porque elas se conformaram.
Quer ver, por exemplo, aborto. Se você fala sobre o aborto hoje, ele com certeza não é mais o mesmo assunto que era há 20 anos atrás. Completamente diferente. Hoje, numa pesquisa feita em 2 universidades nos Estados Unidos, e uma aqui no sul da Flórida, a maior parte dos jovens acham normal o aborto e até dizem que pode-se ter aborto pós-parto. Eu não sei como é que a palavra combina, porque alguém que já nasceu ainda é aborto, né? E alguns chegaram ao absurdo, para mim absurdo, de dizerem que até os 4 anos uma pessoa não tem autoconsciência. Então também pode-se fazer aborto. Você vê onde chegou isso daí. Esses assuntos vão ficando normais, e a gente diz assim, eu já vi até evangélicos dizendo assim, não, a gente tem que pensar mesmo nessa questão, porque o aborto, e aí pronto. Estamos nos conformando com este mundo. Esses dias, se não fosse a intervenção de um senador, irmão nosso, que depois chegou o outro, que é o senador Magno Malta e o senador Crivella, que chegaram após, que pediram vistas ao processo, vistas ao projeto de lei, ia passando algo assim, como legalizar a bigamia, por exemplo. Não, por que tem que ser monogâmico? E aí é uma discussão, vocês vão ouvir muito mais sobre isso, porque é assim que se começa, joga lá. Que é isso? Não pode, agora nosso país vai ser, dali a pouco, por que outros países são e aqui não? Nós somos melhores que alguns países árabes, por exemplo, e aí vai a conversa. Será que nós não estamos sendo preconceituosos com um estilo de casamento? E aí vai. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos conformando com este mundo. E aí a gente diz assim, não, mas pastor, e eu já ouvi um pastor muito querido defender isso, respeito a opinião dele, mas vou dar a minha. Não, pastor, mas o mundo é o mundo. Nós não temos que pôr a lei da igreja, a lei de Deus, para o mundo obedecer. Então, se a igreja acha que deve ser monogâmica, que seja. Não vai proibir, não vai obrigar todo mundo a ser, vai ter 2, 3 esposas ou esposos. Não vai obedecer, não vai ser obrigado. Mas quem quiser pode. Isso é mais laico, isso é mais democrático. Sim. Lembra-se quando antes a igreja, pelo menos a maior parte da igreja, tanto católica como as históricas ou as protestantes, que há uma diferença entre isso, elas defendiam, não, casamento é um só casamento. Não existe outro, é só um casamento. Aí depois, não, às vezes não dá certo. Permitiu carta de divórcio, vamos pegar aqui na Bíblia. Aí vai lá na Bíblia e tal. E eu sei que há muitas dificuldades. Não estou julgando ninguém aqui que já tenha se divorciado, por exemplo, porque a Bíblia não me autoriza a julgar ninguém. Eu só estou falando do assunto em si. Aí, se era verdade, o divórcio, aí começamos a pensar um pouco diferente. Dali a pouco, dentro da própria igreja, tem ministros do Evangelho. Alguém pode ajudar aqui, irmãos? Isso, chega aqui pertinho dela, leva ela ali, vê o que ela precisa, trata ela com carinho. Senta aí do lado dela um pouquinho, irmão, só um pouquinho. Ok, fica tranquilo, deixa ela vai ficar quietinha agora. Nós, há algum tempo, nós pensávamos diferentes nesse fator, não é verdade? Aí você vê hoje ministros do Evangelho, também não estou aqui para julgar se ele pode ou não pode pregar a palavra, se ele pode ou não pode fazer alguma coisa. O que acontece hoje, amados irmãos? Você vê ministros assim que ele já está no 2º casamento, por exemplo.
É esse o modelo que a gente quer para a igreja? Mas tudo isso começou como? E veja bem que eu não estou, mais uma vez eu digo para os irmãos, não estou aqui julgando ninguém. Porque quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu não estou aqui me julgando maior. Você está falando isso, porque você tem um casamento só, mas você tem outros erros. Claro que eu sei, eu tenho outros erros, né? Com certeza. Eu só estou conversando sobre o assunto em si. Nós nos conformamos com isso, irmãos. Nós nos conformamos com isso. Quantos inconformados com essa situação nós temos aqui? Levante a mão. Quantos inconformados? Levante a mão em nome de Jesus. Quantos inconformados? Nós não podemos nos conformar com essa situação, amados irmãos. Nós temos que lutar para que os valores de Deus permaneçam na nossa sociedade. Nós temos que lutar. Temos que lutar pelos valores de Deus. Temos que lutar para que isso também, alguém diz assim, então, olha, eu não penso assim, eu penso que enquanto a igreja de Deus estiver aqui, ele tem que lutar para que os valores da palavra de Deus estejam lá na lei, nas leis, sim. A maior parte de nós que vivemos nesse país, nós somos cristãos. E as leis não são feitas por alguém um extraterrestre que sai de lá e põe leis. Não, é feita pela própria sociedade. E nós precisamos estar aqui e defender esses valores. Mas, principalmente, sermos a transformação que nós desejamos que aconteça. A igreja de Deus valorizar as coisas, lutar por elas. Não se conformar com o que esse mundo diz sobre direito de nascituro, sobre casamento, sobre educação de filhos, né? Porque agora se quer impor ou dar uma certa liberdade, onde a lei, gente, cultura faz lei, mas lei também faz cultura. E nós precisamos estar conformados. Há algumas coisas que talvez esteja acontecendo na sua vida, por exemplo, que você está se conformando. Talvez você esteja com um problema no casamento hoje, que você já começa a pensar mais seriamente, dizendo assim, eu acho que não vai dar certo isso aqui. Aí você olha do lado e diz assim, outras pessoas se divorciaram e hoje não está tudo bem. Tudo bem? Você já experimentou perguntar para essas pessoas, principalmente os que já tiveram filhos, quais foram os problemas pelos quais eles passaram? Tem um amigo muito querido meu, que para você ver que eu não estava julgando, ele é meu amigo e ele é pastor. E ele enfrentou um divórcio. Pergunta para ele o que ele acha do divórcio. Eu conheço moças, mulheres, que confessaram já que cometeram um aborto. Pergunta para elas como é bom fazer aborto. Nós não podemos nos conformar. Essa promiscuidade toda. Hoje é muito difícil alguém casar virgem. Muito difícil alguém casar virgem. Quem é que vai casar virgem? Não, tem muito apelo. Os filmes, as revistas, as novelas, tudo fala que você precisa experimentar. E é difícil para o jovem suportar. É difícil para o jovem aguentar. Mas tem que surgir movimentos dentro da igreja, assim como tem Eu Escolhi Esperar. E muitos jovens hoje estão vindo para esse movimento, e já surgem vários testemunhos de jovens que estão casando virgens. Não é verdade? E é possível. Só que nós não podemos nos conformar a partir do momento, nos negócios. Olha só, se você não mentir, não vai vender não, hein? Você ficar aí com esse seu jeito certinho, de que, esse produto é assim, estou sendo honesto com você. Aí chega outro lá e mente e vende. E você que não mentiu, não vendeu. Aí o que o vendedor faz? É verdade, tem que ganhar o sustento da minha casa. E mente também. No Summit agora, nós tivemos o testemunho de um homem que ele tem uma franquia de carros. E ele conversou com Deus a respeito de ser alguém que levasse os valores da palavra de Deus para dentro do seu negócio.
quando ele leu aquilo que deve se buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, ele falou assim, eu preciso que os valores do reino. E aí ele começou a perceber o seguinte, falou, bom, primeira coisa que eu vou fazer é falar a verdade. Porque o negócio tem que ser baseado na verdade, porque Jesus é a verdade. Então aí você percebe, amados irmãos, que a vida dele, que os negócios dele poderiam estar comprometidos, porque o outro ia lá vender carro e falava que o carro era uma coisa com um preço igual ao dele, ele ia falar, vou perder. Ele levou isso muito a sério. E ele começou a tratar os empregados dele de maneira diferente que as outras tratavam. Por exemplo, dos fatos que ele fazia. Ele pagava a universidade para os jovens para os jovens que eram parentes, por exemplo, se você trabalhasse na empresa dele, tivesse um jovem que ia na universidade, ia lá e investia no treinamento do seu filho. E outras coisas mais, quando alguém sofreu algum problema de doença, eles não emprestavam, não faziam empréstimo de saúde, eles doavam o dinheiro para o tratamento. E assim ele foi. A franquia dele fechou, fracassou, o que você acha? Não, ele prosperou. Na região dele, ele é um dos homens que mais prosperou com franquias de carro. Mas ele guardou os valores do reino de Deus. Ele não se conformou. Todo mundo dizia, assim não vai dar. Um homem que veio aqui para o Brasil, ele deu testemunho lá em Londrina, ele tinha já uma grande representação, ele era dono de uma marca de tintas, muito forte na Europa, saiu da Europa, se deu bem na Europa, se foi para os Estados Unidos, se deu bem nos Estados Unidos, milionário, você precisa de ouvir o testemunho dele, ele deu quase tudo já agora da sua fortuna. Até alguém disse assim, no final, falou, mas e os filhos dele, né? Ficaram sem nada, ele doou, não deixou nem herança. Aí a filha dele dando testemunho a respeito dele, não, meu pai fez o certo, quem tem que construir a minha vida sou eu mesmo. Então vou começar mesmo que for do zero. Mas ela já tinha começado e já estava muito bem. Amados irmãos, aquele homem deu no seu testemunho que quando ele chegou no Brasil, as pessoas disseram para ele, que bom que você chegou aqui, você é empresário, mas se você vir com aqueles valores que você tem lá, você veio da Europa, a Europa é uma coisa, Estados Unidos é outra, mas aqui Brasil, por exemplo, carga tributária, se você pagar todos os impostos, você vai falir. Ele falou, então eu vou falir no Brasil, mas eu vou pagar todos os impostos. Ele pagou todos os impostos e ele estava chegando. Você vê como ele era pobrezinho, ele tinha chegado para dar aula para a gente lá no curso de pós-graduação, ele chegou para dar aula lá só no jatinho particular dele. E ele já tinha entregue quase que, naquele tempo, acho que uns 80% de tudo que ele tinha. Ele ficou mais pobre. E se ficasse, ele estava dizendo, como os amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor falou assim, se conforme aí, dobre-se diante da minha estátua. Eles se dobraram, e o rei perguntou para eles assim, eu quero... E o Nabucodonosor, gente, era o cara, era o imperador. Chegou, eu vou fazer isso. E quero ver quem que vai livrar vocês da fornalha. O que os amigos deles disseram? Saiba de uma coisa, rei. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não, mesmo assim, não nos dobraremos diante da sua estátua. O que ele estava querendo dizer? Se for necessário morrer, nós vamos morrer. Se for necessário ficar mais pobre de grana, nós vamos ficar. Se for preciso ser preso, nós vamos ser presos. Se for preciso ir e ficar lá morrer na prisão, nós vamos morrer na prisão. Mas o nosso maior valor é Deus. Nós não vamos nos conformar com as coisas deste mundo. Gente, que são pessoas que não aceitam tomar a forma. Eles são inconformados. Quantos inconformados nós temos aqui? Levante a mão. Amém, glória a Deus. Amados irmãos, então não se esqueça, agente de transformação não vai ser agente de transformação se conformar com este mundo. Segundo, é sobre a energia. Muita gente hoje anda cansada. Não é verdade? Nós, pode expor nós, andamos cansados. As pessoas perguntam assim, e aí, dá? Cansado, hein? Todos nós andamos muito cansados, né, irmãos? Fala a verdade. Você chega assim e fala assim, estou cansado. Aí você ouve, eu também.
Aí se alguém fala assim, vamos fazer tal, não me dá mais uma coisa para fazer, eu não aguento mais. Parece que essa é uma coisa do nosso momento, né? Porque você imagina quando a gente vivia mais no campo, uma sociedade mais agrícola, as pessoas tinham tempo e ficavam para o campo de tal a tal hora, voltavam, ficavam com a família, ficavam ali, descansavam o suficiente, comia o suficiente e voltava para o campo. Era uma outra história. Quando eram os clãs, né, as famílias se reuniam, tinha toda uma questão. Hoje o mundo é o mundo da correria. Parece que todo mundo hoje é atleta, né? Você pergunta para o cara, e aí, como é que tá? Na correria. Todo mundo virou atleta. Olha, você não era gerente de banco, agora você virou corredor de maratona. Não, mas todo mundo tem que estar na correria, não tem jeito. E aí todo mundo vai. Quer dizer, parece que de alguma maneira, parece que nós estamos fazendo uma porção de coisas que está nos tirando a energia. E eu vou dar uma sugestão para você. Nós, muitas vezes, temos problemas com a energia por uma causa, principalmente quando se diz a reino de Deus, a não se conformar com este mundo, está nos faltando poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa organizadinha, pode ter projeto, a igreja aqui pode ter o projeto mais lindo, o plano mais lindo, a estratégia mais linda, os métodos certinhos, mas se não tiver intimidade com Deus, não se tem poder do Espírito Santo. Sem poder do Espírito Santo, a gente não vai fazer, porque vai faltar combustível no tanque. O Espírito Santo de Deus é tudo, no sentido de que quem é que vive em nós? Quem que é atuante na igreja? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E ele é Deus habitando em nós. Ele é Jesus habitando em nós. E nós precisamos do poder do Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem o poder do Espírito Santo com várias coisas. Eu vou contar uma história que eu sempre conto, sempre vou contar até você decorar. Um jovem evangelista chegou diante de um pastor já bastante experiente e o pastor experiente perguntou para ele, ô fulano, eu sei que você quer ser um homem cheio do Espírito. Ele diz, quero, meu maior desejo. Ele diz assim, então olha, o que você me diz, como que uma pessoa pode ser cheia do Espírito? Aí ele pensou, falou assim, é oração, né, irmãos? Assim, todo mundo liga a ser cheio do Espírito Santo com oração. Orando bastante, muito, jejuando. Aí ele disse assim, olha, você conhece pessoas que oram bastante, que você olha para a vida dela e ela não tem o fruto do Espírito? Ele falou assim, conheço. Bom, então só orar não enche uma pessoa do Espírito Santo. Aí ele falou assim, que mais? Aí ele falou, puxa, minha tentativa primeiro, eu achei que eu ia arrasar. Ler mais a Bíblia, conhecer mais a Deus através da sua palavra. Ele falou, muito bom, também faz parte igual a oração. Muito importante, você falou duas coisas muito importantes. Mas você também conhece alguém que tem muito conhecimento bíblico, mas não é cheio do Espírito Santo? Aí ele olhou assim e falou, eu conheço. Não tem o fruto do Espírito. Ele falou, bom, se alguém é cheio do Espírito, tem o quê? Fruto do Espírito. Aí disse, pois é. Ele falou assim, então, ficamos sem resposta. O que é que uma pessoa precisa fazer para ser cheia do Espírito Santo? E aí aquele homem de Deus disse assim, para você ser cheio do Espírito Santo, primeiro de tudo e antes de tudo, você tem que estar vazio de si mesmo. O Espírito Santo não encherá você enquanto você estiver cheio de si. E ele disse,
é verdade. Por isso, meus irmãos, há pessoas que oram e jejuam bastante. Talvez não seja pelo fato de dizer, olha o quanto que eu oro, o quanto que eu jejuo, e todo mundo começar, aquela pessoa de oração e jejum. Se for por esta razão, ou se o coração dela mesmo estiver enganando-a, ela não será cheia do Espírito Santo, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Se ele fizer a mesma coisa com o conhecimento da Bíblia, se ele fizer a mesma coisa, não vai ser cheio do Espírito Santo. Talvez seja por causa disso que a nossa vida fala tão baixinho, que nós falamos assim, não, mas eu já falo de Jesus para as pessoas, mas parece que ninguém está ligando. Aí chega uma outra pessoa e fala de Jesus para ele. O pastor Domingos conta um testemunho que eu acho muito interessante sobre esse fato de alcançar pessoas para Jesus. Ele trabalhava junto a uma editora famosa no Brasil, e ele tinha um cara que ele queria evangelizar. Então ele chegava cheio de estratégias, porque o cara trabalhava na editora, ele era todo moderno e tal, e ele sabia umas palavras que ele usava, um jeito, entregava umas músicas diferentes, mais do tempo ali, né? E ele falava, a pessoa falava, puxa, a igreja é moderna, né? Olha só, é desse tempo, tal. Ele tentava fazer de tudo. E o cara nunca entregou a vida dele para Jesus, enquanto o Domingos falava. É óbvio que ele estava semeando, claro, né? Mas aí ele disse que um dia ele passou pelo cara, estava numa praça, estava lá o cara, num culto ao ar livre, de terno e gravata, num calor, né? E aí ele falou assim, você falou, então, me converti na igreja lá, e era uma igreja super radical. E aí ele percebeu, mas também do jeito que eu estava falando para ele de Jesus, como é que estava naquele tempo. Sabe por quê, amados irmãos? Dê uma olhada nesse texto aqui, olha só. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, aí então, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Energia se tem no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Mas também há outras coisas que nos cansam, que roubam nossas energias. É quando a gente não tem uma visão. Você não sabe onde você está e nem enxerga para onde você quer ir. Geralmente isso te cansa. E aí você começa uma coisa, você começa outra coisa, começa outra, desiste, e vai e você fala, não estou chegando a lugar nenhum. Mas você sabe onde você quer chegar? Às vezes nós nos acostumamos assim, com uma vida assim. Não, sabe o que eu quero? Eu quero ser um crente fiel. Vou lá na igreja, vou lá num dos cultos, ou lá numa da... está falando muito de célula, agora vou numa célula dessa, vou dar meu dízimo, vou ficar na minha vida aqui. Meu irmão, você, como disse o pastor Bill Hybels no Summit, você foi criado de propósito, com um propósito. Agora, quem não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, para ir em qualquer lugar tá bom, vamos embora. Não tem visão, perde energia. Energia que deu, por exemplo, olha só, Paulo estava diante do rei Agripa. Paulo estava diante do rei Agripa, e o rei Agripa falou, para de falar isso, por que você faz isso? A questão do rei Agripa é, não entendo, por que você fica fazendo isso? Você só toma na cabeça, cara. Você já passou por naufrágio, você já foi preso, por que você está fazendo isso? Olha só. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Tem a ver com o versículo anterior? Mas recebereis poder do Espírito Santo, receberei um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Paulo está falando o quê? E eu fui, tanto Damasco, era o ponto de onde ele estava, ele se converteu no caminho para Damasco. Aí ele foi para Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aí Deus falou, não é para todo mundo, ele foi para o mundo inteiro. Paulo tinha ou não tinha uma visão de vida? Ele sabia ou não sabia o que ele queria fazer? Só que muitas vezes a nossa energia acaba, porque a gente não tem energia, a gente não tem visão. Nossa vida parece que é uma qualquer. Ah não, isso é coisa lá para o pastor Afonso, para a irmã Dalva. Pensou em ir para a África fazer um trabalho daquele? Não é para nós não. Amados irmãos,
Deus te fez de propósito, com um propósito. Você não é um João ninguém, uma Maria ninguém. Você é um João de Deus, Maria de Deus. Você é alguém que Deus fez com um propósito. Entre para o propósito de Deus. E geralmente esse propósito é dado ao grupo todo. Faça parte da grande visão. Faça parte da grande visão. Quando Jesus nos deixou aqui, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. De que maneira eu cumpro essa missão? Aonde eu me encaixo nessa missão? É coisa que você deve perguntar, porque às vezes a pessoa fala: eu acho que Deus, se eu fui criado de propósito, sabe o que eu queria fazer? Eu queria abrir uma emissora de televisão que alcançasse o mundo inteiro. Eu ia lá e dava o meu testemunho e todo mundo se convertia. É isso que Deus quer para você? É desse jeito que Deus quer fazer? Como você se encaixa na missão tem a ver também com a sua realidade, porque às vezes o seu ego te engana. E outra coisa que nos tira a energia é a saúde. Às vezes a gente se considera tão espiritual que parece que a gente não tem corpo, né? Aí você não dorme direito, você não se alimenta direito e você não faz exercício. Você vai pagar um preço por isso, sim ou não? Tudo isso faz parte. Nós estávamos fazendo, uma vez eu cheguei para uns discípulos, eu comecei a fazer, para um jeitinho de fazer o discipulado, fiz uma pizza, tipo uma pizza com pedaços. E um dos pedaços da pizza era a saúde. Eu pergunto para os meus discípulos: ei, você está conseguindo dormir legal? Vem cá, como é que está a sua alimentação? Você já foi ao médico? Eu pergunto isso para os meus discípulos. Não é que eu quero ser o paizão da criança, não, porque eu preciso cuidar bem de tudo. Eu não estou fazendo isso para controlar a vida deles, eu estou fazendo isso para abençoar a vida deles. E ouça essa palavra para te abençoar também. Você precisa cuidar bem da sua saúde. Porque senão, você vai estar lá, vai estar assim, você não dorme direito, às vezes você está num lugar bom, mas você está lá assim, Aí você quer ouvir aquilo, mas você até sai, joga água no rosto, fala: meu Deus, isso é bom, eu preciso. Chega por palitinho, né? Igual no desenho do Tom e Jerry lá, palitinho, vamos para ver. Aí o olho começa a rachar tudo de vermelho. Nós precisamos, e não é fácil isso. No mundo de hoje eu te digo, não é fácil isso. Existem muitas coisas. Eu preciso trabalhar mais, preciso fazer mais, preciso isso. Tem um filme legal, aí passa na TV, tem esse programa legal, aí você fica acordado até tarde. Eu quero ouvir isso, quero fazer. Não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas agora eu vou tirar um tempo, tal. Você está tirando o tempo do seu sono. Saúde, alimentação. Tem certas coisas, eu aprendi principalmente com o nutricionismo moderno, que você pode comer de tudo desde que você coma moderadamente, não é verdade? A menos que você tenha um problema que você já adquiriu por causa de não ter se alimentado bem. E você vai ter uma vida saudável e não vai deixar de ter sabor a sua vida, porque tem muita gente que nem vai no nutricionista ou não vai cuidar da sua alimentação. Daqui a pouco vão falar: você não pode ir, você não pode aquilo, você não pode ir, você não pode ir. Gente, tudo é gostoso, depende do que você quer fazer com a sua comida. Então, não se esqueça disso. Terceiro ponto seria discernimento, mas eu vou parar por aqui e eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. E agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E você sair daqui com alguma tomada de posição. Não saia daqui como você entrou. Aí você vai continuar na mesma vida que você sempre tinha. Às vezes as pessoas dizem assim: eu passei por tal coisa, eu fiz isso, fiz aquilo, não tinha nenhum amigo, ninguém chegou. Mas você alimenta suas amizades, elas são profundas, elas são em Deus. Olha aí, tem muita gente que estava com algumas dificuldades e problemas de entrosamento. Eu tenho ouvido tantos testemunhos. O que ela fez? Entrou numa célula, mas se comprometeu com aquele grupo. Tem gente que entra no grupo, mas não é comprometido com o grupo. O que você vai fazer para mudar isso daí? Para você realmente ter pessoas que andem do seu lado e você possa andar do lado de pessoas. Você sendo ajudado e ajudando. E assim, amados, um dando força para o outro, nós podemos ser agentes de transformação. Principalmente, tendo tempo a sós com Deus de qualidade. Agora em oração. Diga: Deus,
Se você já prometeu e não cumpriu, não promete não. Só fala para Deus, Deus, o Senhor sabe como eu sou fraco. Mas Deus me ajuda, eu gostaria muito de ter um tempo separado com o Senhor, só para ficar eu e o Senhor. Escolha o lugar agora, escolha a hora e o lugar. Mesmo você tem que tirar assim, 15, 20 minutos para acordar mais cedo, começa por aí. Agora se comprometa com pessoas. O que você vai fazer para se comprometer com pessoas? De receber ajuda e de dar ajuda. Qual que é o seu projeto? O que você vai fazer? Do jeito que está. Se está ruim, muda isso aí. Porque se você continuar tomando as atitudes que você vem tomando, você vai ter o mesmo resultado. Agora em oração, diga, Deus, eu quero me comprometer. Eu não me conformo com as coisas no estado que estão. Eu não me conformo que as coisas vão indo de mal a pior. Não, eu quero ser um agente de transformação. E para isso, ó Deus, eu quero ser inconformado com tudo aquilo que está errado e ser um agente de transformação no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Eu quero, me ajuda, fala para Deus, Deus me ajuda a cuidar bem do... Eu estou tão desorganizado, você está desorganizado, fala para Deus, estou desorganizado com o meu tempo, minha vida está meio... E diga, Deus, me ajuda a me organizar, Deus vai fazer isso. Aí você vai cuidar melhor da sua saúde também. Peça a Deus que faça isso. Diga, Deus, me use. Eu quero ser um agente de transformação. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Quantos aqui foram tocados pela palavra de Deus? Diga assim, eu quero isso para mim. Amém. Glória a Deus. Vou estar ali à porta e despedindo-me dos irmãos.